Meu namorado me chamou de feia na frente dos amigos e terminou comigo em um restaurante, me deixando pagar o jantar enquanto ele se afastava. Ele disse em voz alta: Uma garota como você deveria ser grata por eu ter namorado com você. Eu sorri e calmamente esperei. Esta manhã, meu telefone explodiu com 13 chamadas perdidas. Gente, ainda estou processando o que aconteceu no último fim de semana, como se eu estivesse repetindo tudo na minha cabeça e me perguntando se, de alguma forma, imaginei tudo. Mas não, meu cartão de crédito estourado e as manchas de sorvete no meu sofá confirmam que foi bem real. Para dar um contexto, eu estava com Ryan há 2 anos. 2 anos. Não foi um romance casual ou algo assim. Nós já tínhamos toda a rotina, maratonas de Netflix aos domingos, jantares de feriado desconfortáveis com as duas famílias, até aquela aula de yoga de casal estranha que ele insistiu em tentar, na qual nós dois fomos muito mal, para ser honesta. As coisas não eram perfeitas entre nós, como nunca são, mas eu pensava que estávamos bem, sabe? Nós até conversamos sobre a possibilidade de morar juntos neste verão. Ele tinha esses hábitos pequenos e irritantes, como deixar meias literalmente em qualquer lugar, mandar mensagens durante filmes e fazer comentários úteis sobre a minha aparência. Coisas como: essa camiseta faz seus braços parecerem maiores, ou já pensou em tentar um novo penteado? Eu sempre ignorava, achando que ele estava sendo honesto. Eu, no passado, era tão ingênua. Na última sexta-feira, Ryan me mandou uma mensagem sobre um jantar com alguns amigos do trabalho. Ele nunca realmente me incluiu em sua vida profissional antes, sempre dizendo que não era profissional ou algo assim, então eu fiquei animada. Até fui fazer compras para um look novo, descanse meu orçamento, e passei horas me arrumando, tipo, fazendo maquiagem com tutorial de YouTube, usando o alisador chique, que eu só uso em ocasiões especiais. Enfim, me produzi toda. Cheguei nesse restaurante super caro no centro, do tipo com porções minúsculas e sem preços no cardápio. O primeiro sinal de alerta. Ryan já estava lá com 2 colegas de trabalho, Leonard e Pablo. No momento em que cheguei, senti um clima estranho. Ryan mal me reconheceu. Apenas se levantou meio que pela metade da cadeira e disse: Você está atrasada, sendo que eu estava apenas 2 minutos atrasada, porque estacionar era impossível. Me sentei e ele olhou meu vestido e disse: Ah, você usou isso. E não foi em um tom baixo, não. Os amigos dele trocaram olhares e eu imediatamente senti o rosto esquentar. Para contextualizar, eu estava usando um vestido azul escuro que eu achei bonito, nada muito louco ou inapropriado. Eu tentei rir e fazer uma piada, tipo, será que perdi algum código de vestimenta? Zrênia. Mas ele apenas deu de ombros e disse que já tinham pedido os aperitivos. A próxima hora foi basicamente Ryan falando sobre coisas de trabalho que eu não entendia, enquanto seus amigos nem olhavam para mim. Sempre que eu tentava participar da conversa, Ryan falava por cima de mim ou explicava por que eu estava errada sobre o que eu acabara de dizer. Em um ponto, eu mencionei algo sobre um cliente na minha loja, e Ryan interrompeu dizendo: Ela realmente não entende como as coisas funcionam no mundo dos negócios, com um gesto de desprezo, como se o trabalho no varejo não fosse importante. Eu, que sou gerente há 3 anos, fiquei lá me sentindo cada vez mais desconfortável, me perguntando se Ryan sempre foi tão condescendente e eu nunca tinha notado, ou se ele estava tentando se exibir para os amigos. De qualquer forma, não era uma boa aparência. Então, Leonard perguntou como nós nos conhecemos, e eu comecei a contar a história de como a colega de trabalho dele, Vanessa, é minha melhor amiga e nos apresentou. Ryan me cortou no meio da frase e disse: Ah, a Vanessa teve pena dela. Estava fazendo um favor, na verdade. E riu. Gente, meu estômago despencou. Não foi nada assim. A Vanessa tinha me avisado sobre o ego do Ryan antes de nos apresentar, mas disse que ele era um bom cara no fundo. Spoiler, ele não era. Eu fui ao banheiro, basicamente para não chorar na frente deles. Estava no boxe mandando uma mensagem para Vanessa, tipo, o que está acontecendo? Sou Ing,
quando recebi uma notificação de que Ryan tinha marcado um lugar no Instagram com a legenda Noite de Meninos. Tipo, eu não estava nem lá. Vanessa me ligou na hora, mas eu mandei para a caixa de correio de voz porque não queria que os caras ouvissem eu chorando. Joguei água no rosto, retocando a maquiagem, e dei uma pequena conversa motivacional no espelho sobre conseguir passar o jantar com dignidade. Quando voltei para a mesa, todos estavam rindo de algo, mas pararam abruptamente quando me sentei. Ótimo! O garçom trouxe nossos pratos principais e Ryan continuou fazendo piadas sobre minha escolha de comida. Eu pedi massa, uma das opções mais baratas, porque já estava preocupada com a conta, e ele continuava dizendo coisas como carboidrato para maratona, e essa é uma escolha ousada para alguém com seu tipo de corpo. Cada comentário era como um pequeno corte, e estavam se acumulando rápido. Nesse ponto, eu mal estava comendo, só empurrando a comida no prato e contando os minutos para ir embora. Então, Pablo perguntou sobre uma apresentação e Ryan começou a contar uma história sobre como seu chefe amou suas ideias e que ele basicamente estava comandando o projeto agora. Algo clicou na minha cabeça. Na semana passada, Ryan estava estressado sobre essa mesma apresentação, dizendo que a parte dele durava apenas 5 minutos e ele estava nervoso. Agora, de repente, ele era o protagonista, como se estivesse vivendo em um universo alternativo onde ele era o personagem principal. Então, a conta chegou. O garçom colocou ela na mesa, Ryan pegou, olhou por um segundo e me empurrou para mim. Eu achei que ele estava apenas me mostrando o total, mas então ele disse, e eu nunca vou esquecer isso. Sabe, eu não acho que isso está funcionando. Eu fiquei lá, esperando o punchline. Não teve. Eu tentei fazer isso funcionar, mas não estou mais atraído por você. Eu acho que deveríamos terminar. No meio de um restaurante, na frente dos amigos, depois de 2 anos juntos, quem faz isso? Eu estava completamente sem palavras. Você está falando sério? É assim que você quer fazer isso? Ele se levantou, pegou o casaco e disse: eu ainda fico com um nó no estômago só de pensar nisso. Uma garota como você deveria ser grata por eu ter namorado com você tanto tempo. Você não é exatamente um prêmio. E aí ele e os amigos dele simplesmente saíram juntos, rindo, me deixando lá sentada com uma conta de $347, com todos os aperitivos e coquetéis ridículos deles. O garçom veio até mim com um olhar de pena que tornou tudo 1000 vezes pior. Eu paguei a conta com o meu cartão de crédito, o qual ainda estou pagando desde o Natal, e de alguma forma consegui chegar no meu carro sem desmoronar completamente. Liguei para Vanessa do estacionamento, chorando tanto que ela não conseguia me entender no começo. Ela veio direto para o seu apartamento com um pote de Ben e Jerry's e uma garrafa de vinho, a verdadeira MVP. Entre choro feio e comer massa de biscoito, contei tudo a ela. Ela estava enfurecida, a ponto de eu ter que convencê-la a não ir até a casa do Ryan e fazer uma cena. Foi então que ela ficou estranha. Ela ficava fazendo perguntas sobre o que o Ryan tinha dito sobre o trabalho, o projeto que ele mencionou, o papel dele na empresa. Finalmente, ela disse: Sabrina, não sei como te contar isso, mas o Ryan não é quem ele diz que é no trabalho. Acontece que Ryan não é um grande cara de marketing prestes a ser promovido. Ele é um assistente que faz corridas de café e agenda reuniões. Todas aquelas viagens de trabalho, pura invenção. A grande apresentação, ele estava apenas fazendo os slides para a equipe real. O título chique no LinkedIn dele, Total Ficção. Eu me senti uma idiota, porque por 2 anos esse cara tinha mentido sobre basicamente tudo, e eu nunca questionei. O que mais ele estava mentindo? Naquela noite, depois que a Vanessa saiu, entrei no modo detetive. Rolei tudo, desde nosso histórico de mensagens, nossas fotos, tudo. Tantas inconsistências que eu tinha perdido. Comentários sobre dinheiro que não faziam sentido, horas em que ele dizia que tinha que trabalhar até tarde, mas sua localização mostrava que estava em outro lado da cidade. Eu não consegui dormir, fiquei repetindo aquele momento no restaurante.
Como ele me fez me sentir tão pequena, como eu estava humilhada. Lá pelas 3h da manhã, recebi uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Oi, é o Cody, do escritório do Ryan. A Vanessa me deu seu número. Tem algumas coisas que você deveria saber. Foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. Primeira atualização. Muito obrigada pelos comentários de apoio no meu último post. Eu literalmente chorei lendo alguns deles, de uma forma boa. Muitos de vocês pediram uma atualização, então aqui está o que aconteceu a seguir, nessa situação absolutamente louca. Depois de descobrir com o Cody, que trabalha com o Ryan, que meu namorado de 2 anos basicamente vivia em um mundo de fantasia criado por ele mesmo, passei os próximos dias naquela névoa nojenta pós-término. Sabe aquela névoa em que você alterna entre chorar em um pote de sorvete e rolar pelas fotos antigas, se perguntando se tudo aquilo foi real? Meu apartamento parecia uma zona de desastre, pratos empilhados, roupas espalhadas por todos os lados e aproximadamente 7 sacos vazios do DoorDash, porque cozinhar parecia impossível. A pior parte era que eu ficava tendo esses momentos em que pensava em algo engraçado para mandar para o Ryan, mas então lembrava o que aconteceu, e era como se fosse terminar tudo de novo. Meu cérebro estava literalmente preso em um loop de "isso realmente aconteceu?" E como eu não percebi isso antes? Eu também tinha evitado as redes sociais, porque sabia que o Ryan ia postar algo irritante, mas na manhã de quarta-feira eu finalmente cedi e chequei o Instagram. E claro, lá estava o Ryan com uma selfie de academia, com a legenda "Level Up, Know Your Worth". A audácia! Eu quase joguei o meu celular pela janela. A Vanessa veio naquele mesmo dia com comida para a viagem e me encontrou enrolada no meu cobertor, parecendo um burrito triste. Ela foi incrível durante todo esse processo, certificando-se de que eu comesse comida de verdade, me ouvindo reclamar sobre as mesmas coisas repetidamente e nunca dizendo "eu te avisei", embora ela tivesse suas suspeitas sobre o Ryan desde o começo. Enquanto comíamos, a Vanessa me mostrou as mensagens dela com o Cody. Aparentemente, eles estavam conversando muito e ele tinha novidades para contar. Segundo Cody, o Ryan estava dizendo para todo mundo no trabalho que ele tinha me terminado porque eu era grudento e vivia falando sobre casamento. O quê? Eu não fui a que fez um quadro no Pinterest chamado Ideias para o Futuro Lar. Sim, o Ryan realmente tinha um desses e dizia que era pesquisa para algum projeto de trabalho. Então, o Cody soltou a verdadeira bomba. Ryan não estava apenas mentindo sobre seu cargo. Ele estava em um período de probation, avaliação, por ter se apropriado do trabalho de outras pessoas e poderia ser demitido em breve. Todas aquelas noites de trabalho até tarde, ele estava tentando corrigir os erros antes que alguém percebesse. As viagens de trabalho, pura invenção. Eu ainda estava processando tudo isso quando meu telefone tocou. Era a Tina, a mãe do Ryan. Quase não atendi, sabe? Porque seria meio estranho, mas achei que devia ser adulta em relação a isso. A Tina sempre foi super doce comigo. Tipo, se lembra do meu aniversário e realmente faz perguntas sobre a minha vida. Ela parecia preocupada e perguntou se estava tudo bem entre eu e o Ryan. Aparentemente, ele disse para a família dele que nós tivemos uma pequena briga, mas que estava tudo bem. Uma pequena briga? O homem me humilhou publicamente, me terminou na frente dos amigos e me deixou com uma conta enorme. Eu tentei manter a conversa vaga, dizendo que estávamos tomando um pouco de espaço porque não queria colocá-la no meio. Então, ela mencionou o jantar de aniversário do Ryan no sábado e como toda a família estava ansiosa para me ver lá. Gente, eu quase engasguei com o meu Lowen. O Ryan havia dito para a família dele que ainda estávamos juntos e que eu iria ao jantar de aniversário dele. O jantar seria na casa dos pais dele e, aparentemente, ele tinha dito a eles que teríamos uma grande novidade para compartilhar. Depois de desligar, fiquei lá em choque, enquanto a Vanessa me olhava como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Ela estava tipo, ele é delusional ou só um mentiroso patológico? Honestamente, eu estava me perguntando a mesma coisa.
Foi aí que tivemos a ideia. Eu não ia simplesmente desaparecer da vida da família dele. Eles sempre foram gentis comigo e mereciam saber que tipo de pessoa o Ryan realmente era, mas também não queria causar uma cena ou ser vingativa. Eu simplesmente compareceria ao jantar, como fui convidada, e deixaria a verdade vir à tona naturalmente. No dia seguinte, o Cody se encontrou comigo para um café, meio estranho, já que só nos conhecíamos por causa do Ryan. Mas ele se mostrou super tranquilo, confirmou tudo e ainda acrescentou mais detalhes sobre as mentiras do Ryan no trabalho. A equipe que o Ryan dizia liderar era, na verdade, só ele e 2 estagiários. Aquela grande apresentação da qual ele dizia estar encarregado no mês passado, ele só estava operando o slideshow enquanto o chefe apresentava. Cody parecia genuinamente chateado por mim, dizendo que sempre achou meio estranhas as histórias do Ryan sobre mim. Aparentemente, o Ryan ia trabalhar reclamando que eu era exigente, quando na realidade eu estava pagando a maioria dos nossos encontros no final porque ele dizia estar entre pagamentos, o que agora percebo que provavelmente significava que ele era péssimo com dinheiro. No meio da conversa, Cody recebeu uma mensagem do chefe perguntando se ele podia ir até o trabalho no sábado à noite para ajudar com um projeto emergencial. Cody ficou decepcionado porque já tinha planos, mas aí eu tive uma ideia. E se o Cody precisasse deixar algo na casa dos pais do Ryan durante o jantar de aniversário? O timing seria perfeito. Enquanto ajustávamos os detalhes, meu celular vibrou com uma mensagem do Ryan. A primeira desde o desastre no restaurante. Dizia apenas: precisamos conversar sobre o que aconteceu. Talvez eu tenha exagerado. Talvez? Mostrei a mensagem para o Cody e ele quase cuspiu o café. Exagerar é ficar irritado quando alguém se atrasa, não humilhar publicamente sua namorada de 2 anos e deixá-la com uma conta de $300. Eu não respondi, deixei ele suar. Os 2 dias seguintes foram um borrão de preparação. Eu não ia para esse jantar despreparada. Vasculhei mensagens antigas, encontrei todas as mentiras, datas em que ele dizia estar em conferências que nem existiam, histórias sobre colegas de trabalho que o Cody confirmou serem inventadas, até fotos que o Ryan postou como se fossem de eventos da empresa, mas que eram apenas imagens tiradas do site da companhia. Na sexta noite, Vanessa veio me ajudar a escolher uma roupa. Não vou mentir, parte de mim queria parecer deslumbrante só para provocar ele, mas decidimos que o melhor seria parecer arrumada, mas sem parecer que estava tentando demais. Escolhemos um vestido preto simples que o Ryan uma vez disse que me fazia parecer comum, o que agora percebo que era uma tentativa dele de me diminuir, já que eu sempre recebia elogios quando usava. Quase não dormi na sexta. E se tudo desse errado? E se a família dele ficasse do lado dele? E se eu travasse e não conseguisse dizer nada? No sábado de manhã, eu já tinha roído todas as unhas e mentalizado cerca de 17 cenários diferentes. Por volta do meio-dia, Ryan mandou outra mensagem. Ansioso para te ver hoje à noite. Vista algo bonito. Meus pais estão empolgados. Também não respondi. Deixei ele pensar o que quisesse. Passei a tarde me arrumando com uma mistura de pavor e expectativa. Vanessa me ajudou com o cabelo e me deu um discurso motivacional quando comecei a perder a coragem. Às 17h30, entrei no carro e fui para a casa dos pais dele. Tive que parar uma vez porque minhas mãos tremiam demais para dirigir com segurança. Fiquei ali alguns minutos fazendo os exercícios de respiração daquele app de meditação que baixei há meses e nunca usei. O que eu estava fazendo? Isso era loucura? Talvez eu devesse apenas bloquear o Ryan em tudo e seguir em frente como uma pessoa normal. Mas aí pensei nele, sentado no jantar de aniversário, provavelmente contando alguma versão falsa do nosso relacionamento, talvez até se fazendo de vítima, e minha determinação voltou. Cheguei na casa dos pais dele às 18h15, atraso fashion, o que eu sabia que iria irritar o Ryan. Já havia vários carros na garagem, parecia que a família inteira estava lá. Verifiquei minha maquiagem no retrovisor,
Respirei fundo e fui até a porta. O pai do Ryan me recebeu com um grande sorriso e um abraço, me chamando para entrar. A casa cheirava ao famoso assado da Tina, e por um segundo senti uma pontada de tristeza. Eu realmente gostava da família do Ryan, e provavelmente essa seria a última vez que os veria. Virei o corredor para minha sala de estar e lá estava o Ryan, bebida na mão, rindo de algo que o primo disse. Ele congelou ao me ver, claramente não esperando que eu realmente aparecesse, apesar do que contou a família. A expressão no rosto dele foi, sinceramente, impagável. Por um segundo, deu para ver o pânico antes de ele compor uma expressão falsa e vir até mim com um sorriso forçado. Me deu um abraço rígido e sussurrou: "Você realmente veio. Precisamos conversar em particular." Eu apenas sorri e falei alto o suficiente para todos ouvirem. Eu não perderia o seu aniversário por nada, especialmente já que você disse para todos que tínhamos uma grande novidade para compartilhar. A cor sumiu do rosto dele. Tina bateu palmas, empolgada, e perguntou se era o que ela estava pensando. A irmã do Ryan me lançou um olhar cúmplice. O pai dele começou a brincar sobre finalmente ter netos. Ryan apertou meu cotovelo com força e tentou me puxar para o corredor, mas a mãe dele chamou todos para Ciro à mesa porque o jantar estava pronto. Nos sentamos ao redor da mesa, enquanto Ryan me observava nervosamente a cada movimento. Meu celular vibrou com uma mensagem do Cody. "A caminho, chego em 15 minutos." Ryan se inclinou e sussurrou: "O que você está fazendo aqui? Achei que depois do restaurante..." Eu apenas sorri docemente e falei alto o suficiente para todos ouvirem. "Ah, eu não perderia a chance de contar à sua família o que aconteceu naquele restaurante, Ryan. Tenho certeza de que eles adorariam ouvir essa história." A expressão de puro pânico no rosto dele, enquanto a mãe começava a servir a comida. Valeu cada segundo da ansiedade que senti para chegar até ali. Jogo iniciado. Eu literalmente sonhei com isso. E uma salada chique que ninguém ia comer, mas todos fingiriam apreciar. Os primeiros 20 minutos foram pura vergonha alheia. Ryan tentava controlar a conversa enquanto me lançava olhares de advertência. Eu só sorria e passava os pãezinhos, curtindo o jeito que o olho esquerdo dele tremia cada vez que eu abria a boca. Mesquinho? Talvez. Satisfatório? Com certeza. Tina manteve a conversa fluindo, abençoada seja. Ela perguntou sobre minha família, meu trabalho, o papo furado de sempre. Quando mencionou o quanto todos estavam orgulhosos da grande promoção de Ryan, eu quase engasguei com a água. Olhei para Ryan, cujo rosto tinha ficado do exato tom das beterrabas na mesa. Ryan se apressou em falar sobre como sua equipe estava superando metas e como seu chefe estava praticamente o preparando para a gerência sênior. Eu só assenti, observando ele se enterrar mais a cada palavra. Ralph, que sempre foi do tipo quieto, de repente perguntou sobre a conta Johnson. Aparentemente, Ryan tinha contado para o pai sobre um grande projeto que ele supostamente estava liderando. A resposta de Ryan foi tão vaga que poderia ter sido um horóscopo, algo sobre mudanças estratégicas e alavancar competências centrais que não significava absolutamente nada. A irmã dele, Kayla, cruzou olhares comigo do outro lado da mesa. Ela sempre foi a cética da família, do tipo que pesquisa os fatos no Google durante uma discussão e desmascara quem está mentindo. Ela levantou uma sobrancelha para mim, tipo: "Sério que ele está fazendo isso agora?" Foi quando Tina falou sobre o futuro. Ela perguntou sobre a nossa grande novidade e se tinha a ver com darmos o próximo passo. Ryan quase deixou o garfo cair e murmurou algo sobre não ser o momento certo para falar disso. A avó dele, que não tem filtro e é minha pessoa favorita na família dele, cortou: "Então, vocês vão morar juntos ou não?" Porque Ryan disse que estavam procurando apartamento. Novidade para mim. O mais longe que tínhamos ido nessa conversa foi eu dizendo uma vez que talvez devêssemos juntar nossas contas da Netflix para economizar. Ryan tentou puxar a conversa de volta para si,
falando como o chefe tinha dado a ele um cartão corporativo para despesas de trabalho. Não consegui me segurar e perguntei que tipo de despesas ele podia aprovar. Ele gaguejou algo sobre jantares com clientes e saídas da equipe. Foi aí que eu mencionei casualmente: "Ah, falando em jantares, Ryan me levou a um restaurante incrível na semana passada. Como era o nome mesmo, amor? Aquele onde você encontrou com o Leonard e o Pablo." A cor sumiu do rosto dele mais rápido do que a bateria do meu celular no TikTok. Sério, meu celular não aguenta mais de 20 minutos de rolagem. Alguém mais? Antes que ele pudesse responder, a campainha tocou. Timing perfeito. Tina foi atender e ouvi ela dizer animada: "Ah, Cody, que surpresa!" Ryan parecia que ia desmaiar. Cody entrou com uma pasta na mão, todo profissional com sua camisa social. Pediu desculpas por interromper o jantar de aniversário, mas disse que Ryan precisava assinar uns documentos urgentes para segunda-feira. Tina, sendo a anfitriã perfeita, imediatamente o convidou para ficar e comer bolo depois. Ryan tentou levar Cody até a porta, mas Ralph insistiu que podiam resolver tudo ali mesmo na mesa, já que somos todos família. Cody sentou-se na cadeira vazia ao meu lado, que eu havia estrategicamente deixado livre. Sério, Ryan segurava o garfo com tanta força que achei que ele ia entortar. Foi então que Ralph perguntou ao Cody como tinha sido a grande apresentação, aquela que Ryan aparentemente estava liderando. Cody ficou confuso por um segundo antes de sacar o que estava acontecendo. Olhou para mim, depois para Ryan, e eu vi ele tomando uma decisão. Cody disse que a apresentação tinha ido bem, mas esclareceu que quem apresentou foi o chefe deles, com Ryan e o time dando suporte. Ralph franziu a testa e disse que não era isso que Ryan tinha contado. Eu entrei na conversa, porque sim, sou dessas, e perguntei sobre a promoção de Ryan. O pobre do Cody parecia super desconfortável, dividido entre ser leal ao colega e não querer mentir para toda uma família. Ele ficou mexendo no guardanapo e soltou algo vago sobre reestruturação da empresa. Ryan interrompeu com uma risada falsa e tentou mudar de assunto para esportes ou sei lá o quê, mas a irmã dele não deixou barato. Perguntou diretamente qual era o cargo atual de Ryan. O silêncio que se seguiu foi tipo quando você deixa algo cair num banheiro público. Todo mundo ouve, ninguém quer comentar. Cody olhou para Ryan, que o implorava com os olhos, depois para mim. Eu fiz que sim com a cabeça. Ele pigarreou e disse que Ryan era assistente administrativo no departamento de marketing. Silêncio total. Ralph largou o garfo lentamente. A avó dele fez um som tipo Kayla murmurou algo que soou suspeitosamente como "eu sabia". Ryan imediatamente entrou em modo de controle de danos, dizendo que Cody estava confuso, que ele tinha vários papéis, que era complicado, mas a represa tinha se rompido. A família começou a fazer perguntas específicas que ele não conseguia mais contornar. "Quando você foi promovido?" "Não foi." "Por que disse que tinha uma equipe?" "Não tem." "E aquele escritório com vista?" Também inventado. A cada pergunta, as mentiras de Ryan se desfaziam mais. Ele continuava me olhando como se a culpa fosse minha, o que só me deixou mais determinada a deixar tudo vir à tona. Tina, abençoada, tentou amenizar, sugerindo que comêssemos o bolo e falássemos de coisas mais alegres. Enquanto ela ia buscar o bolo na cozinha, Kayla me perguntou diretamente sobre o restaurante que eu tinha mencionado. Esse era meu momento. Respirei fundo e contei tudo. Como Ryan me convidou para conhecer os amigos dele, como ele me humilhou durante o jantar, como me terminou na frente de todo mundo e foi embora, me deixando com uma conta de $347 que eu mal consegui pagar. Ryan tentou me interromper várias vezes, mas o pai dele o calou com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Pura decepção. Ryan se defendeu, dizendo que eu estava exagerando, fazendo drama, que o envergonhei na frente dos colegas por não me encaixar, que deixá-la com a conta era uma lição de responsabilidade financeira. A avó dele até deu uma risadinha com isso. Cody, que estava quieto até então, finalmente falou.
confirmou minha história e disse que ouviu Ryan se gabando para os colegas de como colocou a namorada no lugar. Ele até mostrou mensagens do Pablo no celular. Tinha até prints, minha gente. Tina voltou com o bolo justo quando Ryan tentava se fazer de vítima. Ela colocou o bolo na mesa e perguntou o que tinha perdido. Ninguém disse nada por um momento. Então, o pai de Ryan disse, bem baixinho, que precisavam ter uma conversa de família sobre honestidade. Ryan explodiu. Surtou total. Disse que eu tinha virado a família contra ele, chamou Cody de traidor e afirmou que todos estavam com inveja do sucesso dele. Que sucesso! Derrubou o copo de água, apontou para mim e gritou que uma garota como eu devia ser grata por ele ter se dado ao trabalho de ficar comigo. A mãe dele engasgou. A avó soltou um palavrão disfarçado. A irmã só balançou a cabeça, como se nem estivesse surpresa. Eu me mantive calma, de algum jeito, e disse que a única coisa pela qual eu era grata era finalmente ver quem ele realmente era. Ryan saiu batendo a porta tão forte que um dos pratos decorativos da Tina caiu da parede e quebrou. O clima depois disso foi estranhamente tranquilo. Tina me pediu desculpas umas 50 vezes. Ralph parecia cansado e triste. Kayla ajudou a limpar a água derramada. Cody se desculpou pelo constrangimento, mas disse que não conseguia ficar calado enquanto Ryan mentia para todo mundo. E aí aconteceu a coisa mais estranha. Em vez de me pedirem para ir embora, eles insistiram. Eu fiquei para comer bolo. Todos nós nos sentamos lá. A ex-namorada de Ryan, o colega de trabalho dele e sua família, comendo bolo de aniversário sem o aniversariante. Em qualquer outra situação, teria sido a coisa mais constrangedora do mundo, mas de algum jeito, não foi. Depois do bolo, ajudei Tina a limpar a cozinha. Ela continuava pedindo desculpas, dizendo que não fazia ideia de que Ryan estava mentindo tanto. Ela parecia genuinamente arrasada, não só pelo que ele fez comigo, mas por perceber no que o filho dela tinha se tornado. Fiquei com pena dela, para ser sincera. Nenhum pai quer perceber que seu filho, é uma pessoa meio terrível. Ela me perguntou baixinho se já tinha sinais antes, e eu admiti que, olhando para trás, havia sim alguns alertas que eu ignorei porque queria acreditar no melhor dele. Quando eu estava me preparando para ir embora, o pai do Ryan me chamou de lado. Ele me agradeceu pela minha honestidade e pediu desculpas pelo que o filho deles tinha feito. Ele parecia tão derrotado, como se estivesse tentando entender onde tinham errado na criação dele. Eu garanti que não era culpa deles. Ryan tinha feito suas próprias escolhas. Cody se ofereceu para me acompanhar até o carro, provavelmente percebendo que eu precisava de um momento para processar tudo. Enquanto caminhávamos pela entrada da casa, ele comentou que Ryan já vinha tendo problemas no trabalho há meses, se apropriando das ideias dos outros, mentindo sobre suas contribuições, até forjando e-mails de clientes. Ele estava, na verdade, na última advertência antes de uma demissão. De repente, a necessidade desesperada de Ryan de parecer bem-sucedido fez um tipo de sentido distorcido. Toda a identidade dele era construída em cima dessa imagem falsa de sucesso e status. Pensando bem, eu quase senti pena dele. Quase. Agradeci ao Cody por ter me apoiado e dirigi para casa sentindo uma mistura estranha de exaustão emocional e alívio. Tipo quando você finalmente tira um sutiã desconfortável no final do dia. Desculpa pela analogia estranha, mas vocês sabem do que eu tô falando. Quando cheguei em casa, vi que tinha 3 chamadas perdidas da Vanessa querendo atualizações. Estava prestes a ligar de volta quando meu telefone vibrou com uma mensagem do Ryan. Você arruinou tudo. Isso não acabou. Eu não respondi. Apenas bloqueei o número dele e fui fazer um chá. Era para eu estar assustada ou chateada, mas, sinceramente, eu só me sentia cansada. E talvez um pouco orgulhosa de mim mesma por ter me defendido. Achei que aquilo fosse o fim. De verdade, mas hoje de manhã, meu celular explodiu com 13 chamadas perdidas da mãe do Ryan, da irmã dele, do Cody e de vários números desconhecidos. Algo tinha acontecido durante a noite, e pelos recados cada vez mais frenéticos que eu ouvi,
Ryan tinha simplesmente perdido o controle. Última atualização, estou finalmente pronta para explicar sobre essas 13 chamadas perdidas. Obrigada por serem pacientes enquanto eu processava tudo o que aconteceu. E desculpa pela demora. Meu laptop resolveu fazer uma atualização surpresa de 4 horas, justo quando eu sentei para escrever. Então, onde paramos? Eu acordei no domingo de manhã, depois do desastre do jantar de aniversário, e vi meu celular explodindo de ligações da família do Ryan e do Cody. A princípio, eu juro que pensei que alguém tinha morrido ou algo assim. Meu estômago até deu aquele nó horrível enquanto eu rolava as notificações. 5 chamadas perdidas da Tina, 3 da Kyla, 2 do Cody, 3 de números que eu nem conhecia. Liguei de volta para Tina primeiro, porque ela parecia mais preocupada, baseando-se nos recados de voz, que eram basicamente variações de Sabrina, por favor, me liga assim que puder. Ela atendeu no primeiro toque, com a voz exausta. Aparentemente, depois de sair furioso do jantar, Ryan saiu para beber sem parar. Apareceu bêbado no apartamento da ex-namorada às 2 horas da manhã, gritando que eu tinha arruinado a vida dele. A ex, que eu nem sabia que existia, para ser sincera, ficou obviamente apavorada e ligou para Kayla, que teve que ir buscá-lo. Mas isso não foi tudo. Ryan também passou a madrugada mandando mensagens surtadas para praticamente todo mundo que a gente conhecia. Mandou mensagem para o Cody ameaçando acabar com ele no trabalho. Boa sorte com isso, sendo que ele próprio estava prestes a ser demitido. Postou uma declaração longa e confusa no Facebook, falando que estava cercado de cobras e que todos iam se arrepender de terem traído ele. E o mais preocupante, mandou meu endereço num grupo privado para um amigo chamado Pablo, dizendo que ia me fazer pagar pela humilhação. Pablo, que aparentemente ainda tem um mínimo de caráter, ligou imediatamente para Tina e encaminhou a mensagem. Por isso, ela estava tão desesperada tentando falar comigo. Eu estava sentada no sofá, de pijama velho e cabelo preso num coque bagunçado de ontem, tentando processar tudo isso, enquanto a Tina pedia desculpas pela enésima vez pelo comportamento do filho. Era para eu estar apavorada, eu sei, mas honestamente, eu só me sentia esgotada. Tipo quando seu celular fica em 1% de bateria durante horas e você só quer que ele desligue logo para poder colocar para carregar e seguir em frente. Tina insistiu em vir até minha casa só para garantir que eu estava bem, o que foi super fofo, mas também me fez entrar em modo faxina frenética. Nada motiva tanto a limpar quanto saber que a mãe de alguém vai ver seu apartamento, né? Eu estava literalmente enfiando roupas sujas no armário e esfregando pasta de dente seca da pia do banheiro quando a campainha tocou. E não era só a Tina. Kayla estava com ela. Elas trouxeram café e uns docinhos daquela padaria perto da casa delas, que, para ser honesta, pode ser o que eu mais vou sentir falta depois dessa história com o Ryan. Nos sentamos na minha mesinha de cozinha, com aquela perna bamba que eu vivo adiando para consertar, e elas me contaram o que estava rolando com Ryan. Segundo Kayla, essa não foi a primeira vez que Ryan mentiu sobre a vida dele. Na faculdade, ele dizia para todo mundo que estava no time de beisebol, mas tinha sido cortado logo nas seletivas. Também espalhou que estava ficando com uma garota popular que nem sabia quem ele era. Era um padrão. Ryan sempre criava essa versão fictícia de si mesmo, mais bem-sucedida, mais popular, mais tudo. Enquanto elas falavam, meu celular não parava de vibrar. Mensagens de amigos que estavam vendo o colapso dele nas redes sociais. Vanessa estava surtando, querendo vir até aqui com um namorado que faz kickboxing, diga-se de passagem, só por precaução. Sério, meu grupo no WhatsApp estava uma loucura com as pessoas tentando entender os posts dramáticos e indiretas que Ryan estava soltando. Foi aí que a campainha tocou de novo. Eu literalmente congelei pensando, e se for o Ryan? Kayla espiou pelas persianas e soltou um longo suspiro. Era o Cody. Aparentemente, Ryan também estava bombardeando o celular dele desde cedo.
Cody veio me alertar pessoalmente, já que Ryan tinha mencionado que planejava me fazer uma visita. Então, lá estávamos nós, eu, a mãe do Ryan, a irmã dele e seu colega de trabalho, sentados na minha sala de estar em um domingo de manhã, tentando descobrir o que fazer com esse homenzinho mimado, fazendo birra porque foi pego em suas mentiras. Se não fosse tão estressante, teria sido hilário. Tipo, imagina explicar essa situação para alguém que não estivesse lá. Cody comentou que o chefe deles já tinha ouvido falar do surto do Ryan nas redes sociais. Alguém tirou prints e encaminhou. Então, a segunda-feira no trabalho ia ser interessante. Kayla estava preocupada que Ryan fizesse alguma besteira se perdesse o emprego por cima de tudo isso. Foi quando minha campainha tocou de novo. Dessa vez, era o síndico do prédio, com uma cara super constrangida. Aparentemente, o Ryan estava lá embaixo fazendo um escândalo no saguão, exigindo ser deixado subir até meu apartamento. O síndico recusou, santo seja ele, e ameaçou chamar a polícia. Momento em que o Ryan saiu batendo o pé, mas não antes de gritar que eu era uma mentirosa, alto o bastante para todo o primeiro andar ouvir. Tina parecia arrasada, continuava se desculpando e dizendo que não sabia onde foi que erraram com ele. Eu fiquei com pena dela. Imagina perceber que seu filho adulto basicamente virou um alerta ambulante. Kayla, mais prática, sugeriu que eu documentasse tudo caso o comportamento do Ryan piorasse. A gente ainda estava tentando decidir o que fazer quando meu celular vibrou com uma notificação. Ryan tinha me marcado em um story no Instagram. Contra meu bom senso, e com todo mundo na sala me dizendo para não olhar, eu abri. Era uma foto minha do começo do nosso namoro, dormindo no sofá dele de boca aberta, com a legenda: "A senhorita perfeita que arruinou meu aniversário não é tão perfeita assim. Uma garota como você devia agradecer por alguém ter tirado foto de você." Tipo, essa era a grande vingança dele? Uma foto levemente desfavorável de 2 anos atrás? Eu ri alto, o que não era a reação que a Tina esperava. Mas, sinceramente, se isso era o pior que ele podia fazer, eu ia sobreviver. A gente ainda estava discutindo os próximos passos quando houve uma batida forte na minha porta. Todo mundo se assustou. Então, ouvimos a voz do Ryan, ligeiramente alterada. "Eu sei que você tá aí. Abre essa porta." Cody se levantou na hora, pronto para enfrentar o Ryan. O que foi fofo, mas desnecessário. Eu já estava ligando para o segurança do prédio. Vantagens de pagar um pouquinho mais de aluguel. Ryan continuava batendo e gritando, e dava para ouvir a porta da vizinha abrindo, ela querendo ver qual era essa confusão. Quando o segurança chegou, Ryan tinha começado a chutar a porta. O segurança não perdeu tempo, mandou Ryan sair dali ou chamaria a polícia. Houve uma troca de palavras que não deu para entender direito. E então, silêncio. O segurança bateu gentilmente e me avisou que Ryan tinha saído do prédio, mas ainda estava no estacionamento, provavelmente esperando. Tina estava mortificada. Insistiu em descer para lidar com o filho e, sinceramente, eu deixei com prazer. Ela estava tão abalada que o Ralph, pai do Ryan, teve que vir buscar os dois. A situação toda era só triste. Depois que eles foram embora, Cody e eu sentamos no sofá em silêncio absoluto por um tempo. Ele finalmente quebrou o gelo perguntando se eu tinha álcool em casa, o que pareceu a resposta apropriada para a manhã que a gente teve. A gente dividiu uma garrafa de vinho que eu estava guardando para uma ocasião especial, e essa com certeza contava como uma. Quando Cody foi embora, já era fim de tarde, e eu estava emocionalmente drenada. A Vanessa veio passar a noite comigo, só por precaução, caso o Ryan resolvesse voltar. Felizmente, ele não voltou. Pedimos pizza, assistimos reality show ruim e tentamos processar a novela que minha vida tinha virado. As semanas seguintes foram um ajuste. Ryan foi demitido depois de faltar 3 dias seguidos ao trabalho e enviar e-mails inapropriados a colegas. Voltou a morar temporariamente com os pais, o que só sei porque a Kayla e eu mantemos contato. Ela é bem legal, na real. A gente toma café juntas às vezes.
Ryan tentou me contatar algumas vezes, deixando mensagens de voz que variavam entre raivosas, chorosas e estranhamente nostálgicas. Guardei todas, só por precaução, mas nunca respondi. Ele criou algumas contas falsas no Instagram para me mandar mensagens, mas era tão óbvio que era ele quem mais escreveria que Você está cometendo um grande erro com erro de ortografia? Que eu só bloqueei todas. A parte mais bizarra foi encontrá-lo no Target cerca de um mês depois. Eu estava na seção de casa, olhando cortinas de chuveiro, e de repente ele apareceu com um pacote de meias na mão, parecendo que não dormia há dias. Nossos olhos se encontraram e por um segundo achei que ele fosse causar de novo. Em vez disso, ele só virou e saiu andando, largando a cesta de compras no meio do corredor. Isso foi há 3 meses. Ryan acabou se mudando para a casa de um tio em outro estado, segundo Tina, que ainda me manda cartões de feriado, o que é fofo, mas meio constrangedor. As redes sociais dele ficaram misteriosamente quietas. Kayla acha que os pais finalmente cortaram o suporte financeiro até ele fazer terapia. Quanto a mim, estou indo bem, na verdade. Meu apartamento finalmente parece meu de novo. Rearranjei os móveis e troquei tudo que me lembrava o Ryan. O resultado mais estranho de tudo isso talvez seja minha amizade inesperada com o Cody. A gente não está namorando nem nada, apesar da Vanessa continuar tentando empurrar a ideia. Mas almoçamos juntos às vezes e trocamos mensagens sobre vídeos idiotas do TikTok. É bom ter alguém que viu tudo o que aconteceu e entende por que eu agora tenho problemas de confiança do tamanho do Texas. Olhando para trás, não estou mais com raiva. Bom, não só com raiva. Também estou estranhamente grata. Não por ter namorado o Ryan, definitivamente não isso, mas por ter descoberto quem ele realmente era antes que as coisas fossem mais longe. Imagina se eu tivesse me mudado para morar com ele? Arrepio.